No episódio de hoje, vamos falar de duas coisas extremamente importantes: violência contra a mulher e direito de família. Para essa conversa, recebemos a advogada Letícia Feltrin, que vai esclarecer dúvidas, compartilhar orientações e trazer informações essenciais sobre os direitos das mulheres, relações familiares e os desafios enfrentados por muitas famílias atualmente. Lê, seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, Lari. Obrigada por aceitar meu convite. Eu que agradeço. Vamos falar de um tema que, infelizmente, é muito importante a gente estar abordando, porque a gente, enquanto mulher, vem vendo cada vez mais a violência que vem acontecendo contra a gente, o quanto é desesperador pra gente enquanto mulher, principalmente mulheres que estão dentro de relações que já têm histórico agressivo da outra parte, ou mulheres solteiras que estão com medo de se relacionar por essas questões. Então, assim, a primeira pergunta que eu quero fazer é: como pra você, mulher, é atender esse tipo de casos? Bom, eu acredito que a resposta comece pelo fato de que eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pelo direito das mulheres. Então, tudo isso começou no primeiro ano do ensino médio, quando eu comecei a me integrar nos movimentos feministas. Então, por conta disso, quando eu ingressei na faculdade, eu já fui com essa vontade de estudar Lei Maria da Penha, direito das mulheres. Então, já é uma caminhada bem longa, né? Desde 2011, 12, Nossa, que eu estou envolvida na temática. E para mim é muito importante trabalhar com o direito das mulheres justamente pelo fato de que eu vejo uma chance de modificar vidas e trazer um conforto, uma segurança para uma mulher que às vezes ela só precisa ser ouvida com carinho e com atenção. Então eu acredito muito nessa advocacy feminista, que é esse intuito de tentar mudar mesmo através de leis, políticas públicas e um atendimento humanizado a situação e a vida dessas mulheres. Porque, infelizmente, tem muitas mulheres em situação totalmente de vulnerabilidade, que, né, até questões de renda e tudo mais, de não ter conhecimento também, não ter acesso às informações, que se sente perdida, né? Você falou de políticas públicas, eu acho que é um ponto importante a gente falar também, né? Sim. Quantas políticas públicas são importantes nesses momentos. Com certeza. Quando a gente trata de violência contra a mulher, a gente tem que pensar sempre de uma visão muito interseccional. Então, essa mulher, ela é atravessada de diversas formas. Por exemplo, o critério de renda é uma questão que atravessa essas mulheres. Muitas mulheres permanecem em situação de violência justamente porque não tem renda para sair desse relacionamento. Existem questões como, por exemplo, recortes de raça, recortes, por exemplo, de quando a pessoa, por exemplo, é uma mulher trans, como que ela vai ser acolhida no sistema público. Então a gente sempre tem que partir dessa ótica interseccional para acolher essa mulher da melhor forma possível. Por exemplo, quando a gente pensa políticas públicas que asseguram a renda, como, por exemplo, o Bolsa Família, ela é essencial para a gente conseguir tirar diversas mulheres de situação de violência doméstica. Então, assim, as políticas públicas vêm atuando cada vez mais na importância dessas... Você tá ligada que todo esse momento que a gente foi fazendo teste, em nenhum momento apareceu a merda do caminhão. Uhum. É o ação que vem. Bem tranquila, gente, graças ao bom Deus. Então, voltando a falar sobre as políticas públicas. Então, ela vem atuando totalmente dessa forma, ela vai ajudando essa pessoa que não entende de nada, eles vão explicando como funciona, como que acontece. Ela tem que fazer a denúncia também. Aqui em Londrina, por exemplo, nós temos um núcleo Maria da Penha que atende mulheres em situação de violência doméstica que estão em critérios de baixa renda. Mas mesmo mulheres que não estão em critério de baixa renda podem buscar também o auxílio da Defensoria Pública. Uhum. Quando a gente trata dessas ações de família, principalmente, que é desvincular essa mulher do agressor, a gente tem alguns serviços que atuam nessas áreas. Olha. Aqui em Londrina existem esses programas que atendem. Às vezes em cidades menores é um pouco mais difícil, porque falta uma Defensoria Pública, faltam universidades que prestam um atendimento gratuito para a população. Mas Londrina, por ser um grande centro, a gente tem essa concentração de políticas de atendimento. A minha história com a violência doméstica vem também porque eu fiquei muitos anos trabalhando como advogada no Núcleo Maria da Penha, só que da Universidade Estadual de Maringá. Uhum. Então, nesse período, eu atendi mais de 500 mulheres em situação de violência Nossa. doméstica. E até hoje, né, ainda como advogada autônoma, continuo nessa área. Então, a gente vê o quanto que uma política gratuita traz a mudança para a vida dessas mulheres, de fato. Você lembra do primeiro caso que você pegou? As primeiras vezes que eu atendi violência doméstica ainda foram na época do estágio. Então, é um choque quando a gente cruza a teoria com a realidade, né?
Então a gente está acostumado a ler livros, ler leis, mas aí quando você de fato encontra essa mulher e encontra a dor dessa mulher, você tem que se colocar no lugar de uma pessoa que vai ouvir ela com o maior coração possível, com a maior empatia possível e também com muita formação na área e muito entendimento do que você está fazendo para não revitimizar essa vítima, para não colocar ela em uma situação onde ela se sinta novamente violentada. Então, os primeiros casos, eu me lembro assim, um que me chocou muito foi uma vez que eu atendi uma menina de 18 anos. E ela já tinha um histórico de diversas gravidez. Então, ela estava numa situação bem difícil, assim, e a gente se mobilizou da maior forma possível entre estagiários, a advogada que eu trabalhava na época, para prestar esse atendimento de uma forma bem completa para ela. Mas eu lembro que foi o primeiro choque. A gente nunca costuma, né, a trabalhar com a violência. Mas a gente consegue prestar esse serviço de uma forma mais humanizada com o passar do tempo também. Você vai adquirindo, né, experiência, Sim, tudo. sim. Eu lembro que na época de estágio, quando a gente tá muito nervoso, a gente, né, a gente vai tentar diversas formas, mas com o tempo você vai pegando técnicas, né, Sim, pra sim. conseguir ir abordando. Você falou que cidades pequenas, por exemplo, não tem tanto, né? Não. Eles vão para cidades maiores? Como que funciona normalmente? Infelizmente, alguns programas, como esses programas de universidades e a própria defensoria, elas atendem regional. Então, elas atendem geralmente apenas a cidade onde elas estão implementadas. Então, acaba sendo, de fato, um pouco mais difícil para os municípios pequenos. Mas existem, né, redes de advogadas, inclusive online, que prestam atendimentos para mulheres em situação de violência doméstica de forma gratuita. Então, tem que pesquisar um pouco mais, às vezes, para encontrar. Porque às vezes a gente acha que é tão simples, mas às vezes tem que ir mais a fundo. Sim. Normalmente, em cidade pequena tem um núcleo, alguém ali que consegue informar essa pessoa, entrar em contato, orienta. Geralmente, é muito difícil, né? É bem difícil. Geralmente, essa orientação ela vai partir da delegacia. E a delegacia, na maior parte das vezes, são delegacias comuns, né? Não são delegacias especializadas. Aqui no Paraná, a gente tem poucos municípios com delegacia. Se eu não me engano, nós temos 399 municípios e eu creio que o número de delegacias da mulher não passam de 40. Nossa. Então, e também temos a questão de que, ainda que a lei diga que as delegacias devam funcionar 24 horas por dia, as delegacias especializadas geralmente só atendem no horário comercial. Então, nós temos essas diversas barreiras. E é por isso que a luta e o ativismo dentro da advocacia também é muito importante, para garantir que a gente tenha um atendimento mais amplo e integral para essas mulheres. Ai, com certeza. E é bom você conseguir ter essa noção, né? Infelizmente não são todos que conseguem ter essa empatia, esse olhar. Sim. E que bom que você consegue ter para conseguir amparar, né? Porque é difícil, né? Sim. E quais os primeiros sinais que as mulheres podem observar que está dentro de um relacionamento abusivo? É muito difícil para as mulheres em alguns momentos determinar que aquilo é uma violência, porque geralmente a violência contra a mulher ela começa de uma forma muito sutil e silenciosa. Então são atitudes como, por exemplo, afastar dos amigos, tentar um afastamento da própria família. Muitas vezes é um controle de um tipo de roupa que a pessoa vai utilizar, é os ciúmes de um amigo, e isso vai se intensificando. Nem todos os casos de violência doméstica eles chegam a alcançar um nível de violência física, mas 100% dos casos tem violência psicológica. Então, os primeiros sinais eles vão a partir da violência psicológica. Que, infelizmente, são coisas que muitas pessoas falam assim, mas ele tá preocupado com você. Sim. Mas casamento é isso mesmo. Se ele tem ciúmes é porque te ama. Se ele tem ciúmes é porque te ama. Eu acho que isso é uma frase bem importante. Sim. Né? Como que as pessoas romantizam os ciúmes, né? Sim, muito. E aí eu vejo principalmente, infelizmente, dentro de certas igrejas, o quanto as mulheres tentam pedir socorro. Eu tenho uma até influenciadora que ela falou no Instagram dela que ela era de uma religião, ela vivia um relacionamento totalmente tóxico e abusivo. Ela tentou fazer de todas as formas salvar esse casamento, porque a igreja empunhava isso pra ela. Falava que ele era assim mesmo, que ela tinha que saber aceitar, e que ele amava ela. Que a mulher tem que saber perdoar. Que a mulher tem que saber perdoar, e que é a lei do homem, enfim, todas essas questões. E aí, com o tempo, ela foi percebendo que não era isso. Exato. Quando a gente faz atendimento de mulheres que estão, né, que têm sua própria religião, estão envolvidas frequentam uma igreja, é sempre um quesito muito delicado. Porque para elas foi ensinado que o casamento ele é eterno.
Então, o divórcio é um tabu, muitas vezes. Nossa. Por mais para muitas mulheres já seja uma coisa muito mais cotidiana e tranquila de se lidar, para essas mulheres religiosas é uma quebra de expectativa muito maior. Então, a gente sempre tem que ter a delicadeza de conversar. Eu sempre tento levar para o lado de que eu entendo que são propósitos de Deus na vida da mulher, o casamento, o matrimônio, ter filhos, muitas vezes, porque é aquilo que ela é ensinada e que ela gostaria para ela mesma, mas que Deus também não quer ver ela triste. Então, eu sempre tento mostrar para ela que permanecer numa situação de violência também não é o propósito de Deus na vida dela. Exatamente. Mas são situações delicadas, como eu disse, né? Mulheres, elas passam por diversos caminhos e diversas histórias. E dentro da religião a gente também tem muitos pastores que vão pregar por um perdão, mas que na realidade não conseguem dialogar com aquele homem que é agressor. Nossa, sim! Então precisa ser um caminho também de conscientização desses homens de não permanecerem no local de agressor. Porque ela pode se separar dele e ele começar a se relacionar com outro e agredir outro também. Infelizmente. Então é um trabalho contínuo, não apenas com as mulheres, mas também com os homens nessa situação de agressores. Com certeza, principalmente com eles, né? Porque eles estão nesse meio, eles estão em volta disso e eles estão agredindo as mulheres. A gente tem que ter, obviamente, a noção pra gente observar, pra dar um basta antes que chega, né? Mas os homens, obviamente, precisam também, né? Sim. Eu vi um vídeo esses tempos atrás, não lembro qual rede social que foi, mas eu lembro que era uma mulher morando nos Estados Unidos pedindo socorro, porque o marido dela agredia ela, e aí a igreja começou a querer, tipo assim, pra partir pra cima dela tudo também. Sim. Por conta de toda essa relação de que ele era da igreja, que protegem a figura masculina e tudo mais. Né? As instituições, no geral, elas foram designadas por uma proteção masculina, né? Quando a gente pensa a formação das instituições, inclusive instituições políticas, instituições dentro do legislativo brasileiro, tudo isso leva a uma proteção do masculino. A gente teve um exemplo muito claro, que foi aquele desembargador, um grupo de desembargadores que absolveu um caso de estupro de vulnerável. Que era uma criança, não era? Onde uma menina menor de idade estava se relacionando com um homem e eles entenderam isso como uma formação familiar. Então, assim, o legislativo também precisa dessa conscientização. Hoje a gente tem o Conselho Nacional de Justiça, ele fez a formulação de um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Então, todos os juízes, magistrados do Brasil precisam aplicar o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero nos seus julgados. Então, eu sempre gosto de pôr isso na petição para ressaltar isso para o juiz, porque, por exemplo, quando a gente pensa um caso de violência doméstica, onde o homem para de prestar o sustento através da pensão alimentícia para os filhos, isso é uma forma de violência contra essa mãe também. Contra essa mulher, é uma violência psicológica, tá causando um dano material na vida dela. Então a gente já tem alguns meios de tentar reduzir essas desigualdades através do judiciário, mas ainda é muito complicado porque o judiciário, em sua grande maioria, é composto por homens ainda. O legislativo também, então... Infelizmente. E aí, os casos que vem mais violência doméstica é de relacionamentos heterossexuais? Quando a gente pensa na aplicação da Lei Maria da Penha, ela tem um sujeito que deve ser a pessoa que figura ali no papel de vítima, que é a mulher. Mas quando a gente pensa o agressor nesse contexto, não necessariamente ele precisa ser um homem. Entendi. Então, quando a gente pensa na Lei Maria da Penha especificamente, a violência ela é doméstica e familiar. Então, na sua grande maioria dos casos, parte sim do companheiro, marido, namorado, ficante, homem hétero. Mas existem muitos casos de violência doméstica que são subnotificados justamente por não terem o conhecimento de se tratar de violência doméstica e familiar, que são casos de filhos e filhas contra mães, avós, pais contra filhos. Então existem todas essas configurações. A lei ela só é aplicada para mulheres, mas ainda assim qualquer pessoa pode figurar como agressor desde que esteja nesse contexto de violência doméstica e familiar. Entendi. Ou familiar, né? E como que funciona a questão da medida protetiva? Nossa, esse é um ponto muito importante, porque ainda tem muita mística por trás da medida protetiva, né? Exatamente. Quando a gente pensa na medida protetiva, a gente tem que pensar que isso não é a denúncia. Eu acho que é o primeiro ponto.
que vale a pena pontuar. Muitas mulheres não pedem a medida protetiva porque pensam que automaticamente estão denunciando esse homem. E às vezes ela não quer fazer a denúncia. E tem muito medo, né? E a Muitas gente tem que vezes. respeitar isso, que ela não quer fazer essa denúncia. Mas a medida protetiva ela pode ser pedida sem a denúncia. E a medida ela não vai trazer nenhum tipo de punibilidade para esse agressor, desde que ele cumpra. Então, para solicitar a medida, você vai até uma delegacia, você não necessariamente precisa estar acompanhado de um advogado, e você solicita a medida, expõe a situação de risco que você está vivenciando. Não necessariamente precisa ser só risco físico, então se você está numa situação de ampla violência psicológica ou ampla violência moral, e aquilo te traz uma sensação de insegurança, essa sensação de insegurança já é o suficiente para pedir a medida protetiva. Entendi. Não tem análise de provas, não tem análise de se é culpado ou não. Isso não vai sujar a ficha criminal do homem. Vão ser medidas de fato para tentar blindar essa mulher dessa violência. Então, para a mulher seria o afastamento do agressor do lar, ou se ela desejar sair do lar, buscar os bens pertences dela dentro da casa, conseguir retirar os próprios pertences. É a garantia de que ela vai ter um afastamento físico desse homem, então ele não pode chegar a tantos metros dela, 300 metros dela. Ele não pode chegar, por exemplo, através de WhatsApp, Facebook, carta. Então, assim, os homens, eles às vezes tentam burlar de qualquer forma. Eu já peguei caso que a pessoa quebrou a medida através de Pix. E então, assim... Mandando mensagem através do Pix. Já peguei caso de pessoa quebrando medida de dentro do presídio através de carta enviada por pastor. Então, assim, existe muita criatividade na quebra de medidas. Mas se esse homem ele não quebra a medida, ele não vai ter nenhum tipo de punibilidade. Então é só respeitar que ele também não vai ser punido. Muitos do NES falam, nossa, mas agora as mulheres têm muito direito, o homem vai ser preso. Se ele seguir as normas determinadas pelo juiz, ele não vai ser preso, ele não vai ter nenhum tipo de punibilidade. Em alguns casos, por exemplo, se o homem ele porta arma, tem porte de arma, pode ocorrer a retirada da arma, para maior segurança dela. Então, existem várias medidas ali que podem ser tomadas dentro do rol das medidas protetivas. A mulher solicitando não é uma coisa que demora, existe um prazo máximo de 2 dias para que ela saia. Ótimo, então essa análise é muito rápida. E aí só depende do tempo de localizar esse homem e cientizar ele que ele precisa cumprir as medidas. Quando ele está no local, por exemplo, no mesmo local que a mulher que fez a denúncia, pediu medida protetiva, como que ela pode agir? Toda situação que for uma situação de risco iminente, ou seja, você está naquele momento numa situação de risco, você liga para a polícia. Ótimo. Então, polícia militar pode ligar na hora, porque se a pessoa está próxima de você, mesmo com a medida protetiva, isso dá uma prisão em flagrante. Então, você precisa ligar para a polícia, é o primeiro ato a se fazer. Agora, por exemplo, se você recebe uma mensagem no seu WhatsApp, você não está nessa situação de risco iminente, você pode encaminhar isso para a vara que cuida da sua medida protetiva, para o advogado que te acompanha. E aí esse registro é feito diretamente no processo. Esses tempos atrás aconteceu na UEL a questão do botão do pânico, que uma aluna conseguiu acionar porque o agressor estava no mesmo ambiente que ela. Como que é a questão do botão do pânico? O botão do pânico, ele é um mecanismo que hoje ele tem, algumas cidades ela tem a disponibilidade do mecanismo físico, que é literalmente um botão. Muitas assistidas minhas usavam até mesmo colar ela para estar ali muito próximo do corpo, para conseguir fazer essa notificação naquele momento que ocorresse a violência. Algumas são disponibilizadas através de aplicativo no celular. Infelizmente, o volume de botões é muito pequeno perto do número de violência que ocorre. Infelizmente. Então, eles são direcionados para os casos mais severos, mais graves, onde existe um risco à vida da mulher. E a partir do acionamento do botão, é acionado já diretamente no centro de... Eu não vou saber precisar para você aqui se é na própria PM ou se é na Guarda Municipal, na parte de Maria da Penha, porque tem também... setores da Guarda e da PM direcionados para atendimento de Maria da Penha. Mas é acionado e a viatura mais próxima já é encaminhada ao local. Então, eles estimam, eu acho que as últimas estimativas que eu vi, que no máximo em 5 minutos a viatura estaria no local.
E aí cumpre tudo. E aí vai verificar se de fato a pessoa está por ali, que é uma situação de risco, se já tiver uma medida protetiva, porque a maioria das mulheres que tem botão tem medida protetiva, né? É um acréscimo a essa medida. Pode ocorrer a prisão em flagrante desse agressor também. Então é uma forma muito boa de se proteger essa mulher, mas infelizmente ainda é muito escasso, né? Quando aconteceu essa situação, eu achei muito interessante. Falei que bom, porque é de fácil acesso. E infelizmente a gente sabe, tá pautada, tá na lei, a pessoa tá ali, tá em ordem de juízo e tudo mais. Só que isso não cumpre, né? Sim. E aí é desesperador pra você enquanto mulher, né? Estar nessa situação. Com certeza. E Lê, como que as famílias e os amigos podem ajudar a mulher nesse momento? Eu acho que a parte mais importante é se constituir enquanto uma rede de apoio. Não julgar essa mulher quando você ouvir um relato de violência, ouvir esse relato com o coração aberto. Então é uma parte muito importante você não descredibilizar o relato dessa mulher. Por exemplo, vamos supor que uma amiga sua chega em você e fala: ele disse que vai me matar. Ah, mas ele não faria isso com você. Homem fala isso da boca pra fora. Então, esse descrédito na palavra da mulher ocasiona também numa... essa mulher muitas vezes perde essa vontade de se mobilizar e sair dessa situação. Porque todo mundo é assim, porque todos os homens se comportam dessa forma. E a gente sabe que não é a realidade. Então, é sempre tentar, de fato, escutar o relato dessa mulher, encaminhar para o serviço. Se você já tem um conhecimento dos serviços que existem na cidade, encaminhe essa mulher, acompanhe essa mulher, porque muitas vezes o medo é ir sozinha. Então, ser essa rede de apoio que ela precisa. Se ela tem filhos, se oferecer também no cuidado das crianças, porque ela vai perder uma pessoa que às vezes estava ali no sustento da casa. Então, é importante ser essa rede de apoio de verdade. As mulheres que possuem uma rede de apoio familiar ou de amigos, elas conseguem se restabelecer mais rápido. A gente percebe outra coisa, né? A rede de apoio ela é muito importante. Mas ainda que você não tenha uma rede de apoio, existem medidas dentro do judiciário, dentro do atendimento público, que também podem fortalecer essa mulher. Então, por exemplo, uma mulher que está muito fragilizada, eu geralmente recomendo que faça um acompanhamento no CAPS, para que ela tenha um fortalecimento psíquico para passar pelas ações judiciais. Porque quando a gente trata de violência, ela é sempre um fator muito multifacetado. Então é importante que a gente tenha um acompanhamento também interdisciplinar dessa mulher. Assistência social, psicologia, psiquiatria, muitas equipe, vezes. Né? Uma equipe que atende ela de forma integral. Eu lembro de uma situação que aconteceu com uma amiga minha, que o rapaz que ela estava casada, né, tinha separado, mandou mensagem para um rapaz que ela estava ficando. No final foi uma situação nada a ver, depois eu te explico. Mas assim, perguntando, você tá ficando com ela, que não sei o que. E eu falei pra ela, denuncia. Falei, pede print, tudo, já entra com medida protetiva. Sim. Falei, ele já tá agindo assim dessa forma? Quando a gente vê alguns dados, é um pouco assustador. Por exemplo, quando a gente vê alguns dados que falam que a mulher com medida protetiva configura 30% dos casos de feminicídio no Brasil. A gente pensando nesse dado, depois eu vou conferir esse dado certinho, mas pensando nesses dados de que mulheres com medida protetiva também são vítimas de feminicídio, muitas pessoas pensam, então a medida não serve para nada. Mas pensa, 70% não tinha? A maior parte não tinha. E quantas que tinham foram protegidas de um possível feminicídio? Então, eu acho que existe um grande descrédito também das medidas de proteção. E a gente não pode reforçar esse discurso de descrédito. Na verdade, as mulheres muitas vezes são protegidas por esses mecanismos, saem de situações de violência por conta desses mecanismos que foram estipulados na Lei Maria da Penha, que é uma lei que a gente conseguiu com muita guerra. Não foi uma lei dada pelo Estado brasileiro. A Lei Maria da Penha só existe porque o Brasil foi condenado numa Corte Interamericana de Direitos Humanos. Olha isso. Então, a Corte condenou o Brasil porque foi um caso muito severo que estava sem nenhum tipo de punição, né? E a partir dele a gente ganha a lei. Então, é uma lei que foi construída com muita luta de muitas mulheres que vieram antes de nós e a gente também não pode sucumbir. A gente tem que continuar essa luta para continuar essa garantia de direito para as mulheres. E uma se apoiando com as outras, né? Com certeza. Sozinhas a gente não faz nada. Não faz nada.
E aí, a gente falando de relacionamentos abusivos, tóxicos, tem também a violência patrimonial. Sim. Infelizmente. Muito. Como que funciona isso dentro do direito, Lê? Quando a gente pensa a Lei Maria da Penha, nós temos 5 tipos de violências elencadas, né? A violência física é a mais conhecida, mas a gente tem também a violência psicológica, que a gente já tratou aqui, que são aquelas violências que causam cicatrizes que não aparecem. Elas estão por dentro dessa mulher. E a gente tem a violência sexual, que é pouco debatida também, que são casos de estupro marital, casos onde, por exemplo, o marido se nega a usar a camisinha dentro dos relacionamentos. Então a gente tem esses casos de violência sexual e a gente tem os casos também de violência patrimonial. Esses casos de violência patrimonial, muitas vezes a gente pensa em uma pessoa retendo o dinheiro da outra, mas não necessariamente. São casos, por exemplo, onde um homem impede a mulher de trabalhar. A mulher quer sair para trabalhar, quer participar do sustento da casa e ela é impedida por esse homem. Uhum. Anos depois, num caso de separação, ela não tem nada. São pais que apostam dinheiro da família em bets. Então a gente tem essa violência que é uma violência muito recente. Mas muitas famílias acabam perdendo tudo por apostas em bets. É desesperador isso. Desesperador. A violência patrimonial ela pode vir, por exemplo, quando a pessoa retém seus documentos para que você não acesse espaços. A violência patrimonial ela pode surgir de diversas formas. Quando a pessoa coloca os bens da família em nomes de outras pessoas da família dele, por exemplo, para que num possível divórcio você não acesse. Então é uma violência muito presente, principalmente em casais mais conservadores. Uhum. Mas que também existe uma proteção dentro da Lei Maria da Penha, né? Então a gente tem meios de buscar esses bens, buscar essa segurança, é importante falar isso. Demonstrar que existiu algum tipo de fraude. E é por isso que eu sempre peço, assim, ó, mesmo que você esteja num relacionamento ótimo, muito feliz, comprou algum bem, tira uma foto, olha que lindo, a gente adquiriu esse bem juntos. É uma prova. É uma prova. Mulheres têm que guardar provas. E as pessoas... Esses dias eu vi no Instagram, não lembro qual influenciador falou que já estava assinando como que é? O contrato nupcial. Isso. E as pessoas, nossa, mas já tá pensando em se separar. Gente, não é questão de se pensar, é se separar. A gente está tratando muito sobre famílias mais vulneráveis. Mas pensando em mulheres que já têm, por exemplo, uma empresa... É muito complicado se você envolve a sua empresa no seu casamento. Uhum. É importante separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, nesses casos, existe a possibilidade de não seguir um daqueles 3 regimes que o cartório te coloca, que é comunhão parcial, que geralmente a maior parte dos casais coloca como seu tipo de regime, que é tudo que foi adquirido durante o casamento é do casal e é dividido pelo casal. Tem a de separação total, que é o que é seu, o que é meu, é meu. E tem a comunhão total, que é tudo da vida da pessoa entra numa divisão, mesmo aquilo que foi adquirido antes do casamento. Só que não necessariamente esses 3 tipos de regime são necessariamente o que você tem que colocar no seu casamento. Você pode fazer um pacto antinupcial que você determina, por exemplo, que a pessoa jurídica não vai entrar em partilha, mas a pessoa física sim. Uhum. Então, bens adquiridos pelo casal entram na partilha, mas aqueles bens que foram comprados para sua empresa, os rendimentos da sua empresa são da sua empresa. E aí você não constitui sociedade com seu marido, é muito melhor. É a melhor coisa. E eu acho que é muito interessante, você trouxe sobre essa questão de que muitos homens, né, quando estão com as mulheres, falam larga o seu emprego, eu vou sustentar você, vou sustentar a casa e tudo mais. Tem muita romantização por cima disso tudo, mas infelizmente tem essa questão de que daí o homem separa, opa, é tudo meu, não tem nada seu. Sim, e a gente vem de uma onda muito conservadora, da juventude e com muitas influenciadoras trazendo um padrão de trade wife, que como é bom fazer bolo pro meu marido à tarde, mas acordando 5 horas da manhã, a gente tem que ter a consciência de que essa não é a realidade da maior parte das pessoas. Muitas dessas influenciadoras vão ter uma empregada doméstica para auxiliar na limpeza da casa, uma babá para cuidar dos filhos. E aí ela vai ter um tempo livre de descanso. Mas se você é uma mulher que não possui financeiramente essa estrutura, vai ser muito penoso para você constituir uma família com, por exemplo, diversos filhos, sem uma renda fixa de trabalho. Porque no final, a realidade é que o filho é da mãe.
Então, a partir do momento que esse homem não quiser estar mais com ela, toda essa realidade vai confrontar o mundo dela. Meus pais, eles são nada a ver, mas é importante falar, né? Uma mulher, enquanto ela está solteira com filhos, é difícil. Antigamente era muito difícil conseguir um emprego, porque não tinha onde colocar os filhos. A minha mãe passou por essa situação, recém-divorciada, com 2 filhos pequenos, como que eu vou trabalhar? Sim. Então, infelizmente, acontece muito isso também hoje em dia, né? A gente tem que pensar que nesse momento que é importante, por exemplo, o apoio de creches, de familiares, amigos. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Infelizmente, tenho amigas minhas que são solteiras, são mães solos, e que elas não têm condições de pagar uma escola particular para o filho, uma creche particular para o filho. E as escolinhas que tem municipais é só meio período. Sim. É desesperador isso. Desesperador. Porque ela fala, Lara, eu preciso trabalhar, eu não tenho quem deixar minha filha, eu tenho que buscar ela e vou deixar onde? Vai ficar comigo. E muitas vezes faltam vagas nessas creches. Se são crianças com especificidades, como, por exemplo, crianças com TDA, TDAH, não tem um professor de apoio em sala para auxiliar. Então, assim, a questão, por exemplo, de vaga em creche, existem ações judiciais que podem ser movidas para conseguir essas vagas. Aqui em Londrina também creio que a Defensoria faça esse tipo de serviço. E é importante porque essa mulher precisa também ter o tempo dela, para ela fazer as coisas dela, porque antes de mãe ela é mulher. E de fato é muito complicado ainda, muito complicado. No caso de mulheres em situação de violência doméstica, a lei garante que os filhos estejam matriculados em creches e escolas mais próximas à casa dela. Então a gente tem essa legislação favorável na busca dessas vagas em creche para que ela também não se exponha indo muito longe de casa a um risco maior. Então existe essa possibilidade através da lei também. E aí, por exemplo, você me trouxe diversos casos que vem existindo, mas o que chega para você, normalmente? O que a gente mais se depara são casos com violência psicológica. São muitos casos com violência física, mas 100% dos casos têm violência psicológica. Então, são mulheres que chegam já muito exaustas. Muito exaustas. A maior parte dos casos que chegam na área de família para mim são casos que envolvem crianças. Então, mãe que não sabe como que vai ser a questão da guarda, das visitas, essa convivência, a pensão, depender dessa pensão todo mês e o pai não pagar. Então, existem muitas ações de execução de pensão alimentícia. Então, são temas que, de fato, mexem com a vida total dessa mulher, né? Nossa! E aí, você entrou num ponto muito importante que eu queria te fazer a pergunta. Como que funciona daí a guarda compartilhada daí dentro do direito de família? Essa é muito boa, porque as pessoas confundem muito, né? As pessoas acreditam que a guarda compartilhada é, na verdade, a guarda alternada. Que é 15 dias com a mãe e 15 dias com o pai. Mas isso não é nem sequer mais uma recomendação do próprio Ministério Público, especialistas na criação da criança, porque a criança ela precisa de uma rotina, ela precisa desse estabelecimento de pertencimento ao local que ela está, e não como se ela fosse uma mala, né, que vai para um lugar e vai para outro. Tem brinquedo na casa do pai, brinquedo na casa da mãe, é muito complicado para a cabeça da criança associar isso. A guarda compartilhada, ela versa sobre os direitos e deveres dos pais na criação desse filho. Então é sobre poder tomar decisões. Eu sempre dou exemplo, por exemplo, matrícula em escola, às vezes a criança precisa de um internamento, precisa passar por uma cirurgia, aí ambos os genitores tomam essa decisão. A guarda compartilhada versa sobre isso. Em casos de violência doméstica, a lei já institui que não se terá a guarda compartilhada. A guarda em casos de violência doméstica pela lei é unilateral. Então, a mãe fica com esse direito de tomar as decisões da vida do filho por conta da não necessidade de se aproximar do seu agressor. Não, está certíssimo. Porque é uma violência tremenda você fazer a mulher ter contato com seu agressor sob justificativa de cuidados do filho. Porque ele ainda pode usar o filho, a famosa alienação parental, o filho para atingir ela. Exato. E isso acontece muito, né? Infelizmente. Então, muitos agressores se aproveitam da guarda compartilhada para violentar novamente a mãe e atingir a mãe.
Então a gente tem essa determinação. Mas no geral, se os pais têm um bom diálogo, a guarda compartilhada sempre vai ser a mais recomendada, porque o filho vai ter essa dupla figura de poder ali, né, na tomada de decisões. Porque sempre também fica aquela questão de que a mãe é a chata, porque a mãe manda tomar banho, a mãe manda fazer dever de casa. Então na guarda compartilhada a gente suaviza essa figura, né? Mas ainda assim, nos casos de violência doméstica, preferencialmente guarda unilateral. E eu, como eu tinha te falado, né, da alienação parental, o quanto acaba usando a criança contra a mãe, né? Sim. Como que é o impacto, né, para essas crianças? Nossa, é um impacto tremendo, né? O que acontece muitas vezes hoje é que a lei de alienação parental, ela acaba sendo usada muitas vezes como uma forma de violência contra a mãe, novamente. Porque aí o pai fala que aquela mãe está alienando a criança, por isso que a criança não quer ter contato com ele. Não é, às vezes, pelo fato dele ser um pai com pouca presença, com pouco afeto. Eles jogam para alienação parental. No entanto, ocorre muita alienação parental de pais com filhos também, né? Sim. Então, de sua mãe é malvada, não deixa a gente se ver, eu tive que sair de casa por conta da sua mãe. São discursos que a gente não pode normalizar. Então, a gente é necessário judicializar. Eu sempre sou a favor de Desculpa. Eu sempre sou a favor de fazer a judicialização de todas as pautas referentes à criança, porque isso é uma garantia para essa mulher. Sim, sim. Então, mas a gente fez acordo de boca. Para a justiça, seu acordo de boca não vale nada. Não funciona nada, tem que ter prova. Então, você precisa ter uma decisão judicial de que esse homem precisa pagar pensão alimentícia, de que as visitas vão ser em datas específicas, de que a guarda está determinada para você ou da forma compartilhada, da forma que seja, mas que você tenha uma prova de que aquilo é real. Até eu fico falando visita, mas a gente fala que pai não visita, pai convive, né? Obrigada. Pai Acho tem obrigações. Então, assim, a gente tem... que ele é parabenizado por fazer o mínimo, né? Exato. Sonho de toda mãe é ser pai, né? Então, acaba sendo bem discutido isso dentro do direito também. E como que funciona a questão da pensão alimentícia? A maior parte das pessoas acredita que a pensão é 30% do salário. Uhum. Eu acho muito engraçado que se criou esse mito, assim, né? A pensão, ela é definida a partir de um trinômio, a gente fala, que é a capacidade do alimentante de contribuir às necessidades da criança e uma proporcionalidade. Então, a pensão vai variar de acordo com o quanto esse pai recebe, no que ele trabalha, qual é o padrão de vida que ele proporcionava para esse filho antes do divórcio, antes da separação. Por exemplo, imagina, o pai impediu a mãe de trabalhar durante a vida. Aí eles têm um filho. Esse filho estudou em escolas particulares, bilíngues, viajava para Disney 3 vezes ao ano. Depois do divórcio, ele vai querer pagar 30% do salário mínimo? Não, ele precisa garantir que esse filho continue tendo o mesmo padrão de vida que ele tinha antes do divórcio. Perfeito. Então, a gente sempre define a partir desse trinômio. Então, pais que ganham um salário mínimo, muitas vezes vai ser definido de fato em 30% do salário mínimo. Mas isso é toda uma análise dos gastos da criança. Então, sempre quando a pessoa tá para separar, tem esse intuito de separar, eu falo, já vai juntando quanto seu filho gasta, junta comprovante de mercado, junta comprovante de escola, junta comprovante de medicamentos, se seu filho faz uso de médicos, porque tudo isso vai influenciar pra gente demonstrar quanto que essa criança gasta também, né? É desgastante. Amiga, eu sou um pouco suja. De choco. Aonde? Saiu agora. Mas confia. Eu adoro esse chocolate, mas também a bagunça que eu faço com ele mas óbvio. Parece uma criança. E a cafeteria escolhida para as gravações do mês de junho foi Jardim Secreto. Mais do que uma cafeteria, é um espaço acolhedor que combina com cafés especiais, delícias artesanais e um ambiente perfeito para criar conexões e viver bons momentos. Mas é um trabalho que dá, porque tem que fazer minuciosamente, detalhe por detalhe. Sim. Mas se não for feito também... Eu falo que você tem que contratar um bom advogado, porque ele vai lidar com a sua burocracia. Exato. Então, eu sempre falo assim, vai juntando, aqui, ó, advogada. Vai juntando que eu organizo.
Eu tinha uma cliente que a gente dava muita risada porque ela é manicure. E ela falava assim, as pessoas vêm pra mim, contam os problemas e vão embora e levam os problemas dela. Eu venho pra você, conto os meus problemas e deixo com você. E essa é a realidade do dia a dia da advogada. A gente tem que saber como lidar com essa burocracia dessa mulher também, né? A gente vai pedindo documento, mas a organização fica por nossa conta, né? E aí tem muitas pessoas que não querem casar pela burocracia do divórcio e tudo mais, e aí vem para uma união estável. Sim. São os mesmos direitos? Sim. E pensando nas facilidades ou dificuldades do casamento da união estável, elas estão muito próximas. Uhum. Porque na união estável, você também vai garantir seus direitos na partilha de bens. Você vai garantir direitos, por exemplo, num caso de morte de uma das pessoas, na herança. Olha. Você tem acesso ao plano de saúde da pessoa, como a partir da união estável, você consegue fazer um financiamento com essa pessoa. Nossa. Então, são todos os direitos, mesma basicamente, do casamento civil. É só mais econômico. Bem tranquilo. E a questão também que muitas pessoas acham que porque não assinou, não está, né? Não tem nada a ver. Mas a partir não tem de nada quanto a ver. tempo já dá como união estável? Não tem tempo. Também não? Não tem tempo. Basicamente, é você apresentar essa pessoa com o intuito de formar família. Então, por exemplo, você mora separado da pessoa, vocês não moram na mesma casa, vocês estão há pouco tempo, mas está apresentando a mulher como, essa aqui é minha esposa. Aham. Já União é. estável. União estável. Agora as pessoas vão começar a tomar cuidado com o que fala. Por isso que muitos famosos fazem o tal contrato de namoro, né? Pra se provar que não está numa união estável. Uma Que daí é loucura. melhor... A gente vai judicializando tudo. Gente, é muito contrato. E o que fazer quando um dos pais, no momento de separação, de divórcio, né, tem a guarda compartilhada, não cumpre com um acordo? A gente tem que também levar isso para o judiciário, porque existem formas, por exemplo, através de aplicações de multas, para casos de convivência. É muito penoso porque a criança conviver com um pai que também não quer a presença desse filho também é traumático, né? Nossa, Então a gente tem que demais. medir qual que é o benefício ou malefício de se forçar certas relações. Mas hoje já existem ações também de indenização, que muitas pessoas entram até mesmo na vida adulta de indenização por abandono afetivo. Quando a gente pensa já na pensão alimentícia, a ausência desse cumprimento da pensão alimentícia, a gente pode executar tanto pelo rito coercitivo, que é aquele que leva à prisão, tanto pelo rito da penhora, que vai buscar bens, dinheiro em conta para quitar essa dívida, porque ela passa a ser uma dívida para a justiça. E essas são as maneiras que a gente lida com esses descumprimentos por parte dos genitores, né? Lembrando que não necessariamente é só o pai, pode ser a mãe, por exemplo, a criança pode morar com o pai e a mãe deixar de pagar pensão, tudo isso também pode correr para ela. Porque daí a gente tem que pensar no interesse da criança, no que é benéfico para a criança. Com certeza. E como que a gente pode estar protegendo essa criança nesse momento? Eu sempre recomendo que essa criança esteja em acompanhamento psicológico também, né? Porque são baques que transformam a vida dela também e muitas vezes ela acaba sendo um objeto de disputa. Infelizmente. Nessa relação. São pais que às vezes esquecem que eles são os adultos. Então, às vezes, a gente tem que voltar para a realidade, essa família, e falar, olha, gente, tem uma criança aqui, a gente tem que pensar no bem dessa criança. Então, assim como os pais, eu penso que tem que estar em acompanhamento, a criança também precisa. É muito importante para ela conseguir lidar com tudo isso. Sim, também, né? Sim. É uma alteração totalmente diferente na vida dela. Sim. Já tá passando por muita coisa, agora um pai colocando contra o outro é mais desgastante ainda. E Lê, você vem percebendo que as mulheres estão sabendo sobre os seus direitos? Que a gente estava falando lá no início, muitas mulheres não estão sabendo, né? Eu creio que é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que ir distribuindo panfleto em feira, tem que acessar locais. Existem alguns tipos de estratégias sendo utilizados em alguns locais do Brasil para tentar captar essa mulher para entender dos seus próprios direitos. Então, por exemplo, eu já fiz uma distribuição uma vez de panfletos na feira, que é um espaço onde majoritariamente as mulheres acessam para fazer as compras da casa. E uma mulher me puxou para um canto para me questionar porque ela disse que estava há 20 anos em uma situação de violência e que ele não deixava ela sair de casa a não ser para fazer compras. Nossa. Então foi um momento onde eu pude captar ela para conversar com ela e explicar os direitos dela. A gente sabe que dentro da universidade muitas vezes esse acesso é mais facilitado,
Mas ainda assim, muitas mulheres elas acabam não tendo o contato com os direitos ou sendo desencorajadas a buscar seus direitos, que eu acho que é o pior de tudo. Saber que existe o direito, mas não ter como acessá-lo, seja por uma família que desencoraja, seja por um medo, seja pelo silêncio pesar demais para ela. Então, por isso que eu sempre respeito a autonomia dessa mulher. Se ela não quer denunciar, a gente não vai denunciar. Se ela quiser esperar para entrar com a ação até ela estar mais fortalecida, a gente espera. Mas o importante é ela saber o que ela pode, o que ela não pode, o que vai ser fácil, o que vai ser difícil. Tem que ter essa honestidade também, né, com quem a gente está trabalhando, porque de fato nem tudo é fácil, né? Nem tudo vai ser um mar de rosas. Para ela se sentir acolhida e não se sentir violada. Já basta que ela está sendo violada de diversas Exato. formas dentro da relação. O julgamento vem de muitos lugares, né? Não pode vir da gente também. Exatamente. É muito importante o seu papel, é muito importante o seu trabalho, obrigada, Lê. Parabéns amiga. pelo seu trabalho. Eu agradeço. Realmente não é fácil lidar com essas demandas. Eu me coloco no seu lugar. Eu estava até conversando com uma amiga nossa, Caju. Eu fico assim, gente, me dá uma angústia. Algumas situações eu fico assim, porque eu sou mulher. Eu sou uma mulher solteira. Então, assim, eu conversando com uma outra amiga minha que é solteira, a gente tem medo de certos relacionamentos, porque a gente não sabe como que vai se desenvolver dentro dessa relação, né? Então, por exemplo, uma pessoa que eu conheço, muito próxima a mim, falou pra mim, ela nem chegou a ficar com um rapaz constantemente, ficou poucas vezes, e o cara já falando pra ela, impondo coisas nela pra ela fazer. Então, tipo assim, você vai comigo correr até o final de semana, ela falou, eu não quero comer, ele vai lá e compra coisa, você vai comer sim. Então, assim, são pequenos controles, microcontroles que vão aparecendo. E que já é uma red flag. Ai, sim. Várias. Existem várias, gente. Infelizmente, tem várias. E Lê, o que você deixaria de recado para as mulheres que estão nos ouvindo, que estão passando por relacionamentos totalmente conturbados e que estão tentando ver por onde pode começar a sair aí? Bom, mulheres, eu sei que não é fácil. E eu sei que você muitas vezes vai se sentir sozinha, mas você não tá. E o silêncio, ele vai pesar mais do que tudo. Então, uma dor compartilhada, ela dói um pouquinho menos. Leva isso para o conhecimento das pessoas de sua confiança. Busca um auxílio jurídico, busca um auxílio psicológico. Que existe uma vida linda para você te esperando. E você consegue. Todo mundo vai conseguir te ajudar também. Lê, obrigada por aceitar meu convite. Eu amei poder te entrevistar. Demais também. É engraçado, porque a gente vem da mesma escola, de contextos muito parecidos de adolescência. Sim. E eu amo ver a gente na versão adulta também, né? É muito legal mesmo. Gente, é isso. Até um próximo episódio. Tchau, tchau.